Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o cientista político e diretor da Quest Pesquisas, Felipe Nunes. Olá, Felipe, bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui. Eu tava com saudade de vocês já, hein? A gente com saudade de você também. Acostumamos com você outubro e novembro ali, né? Ficamos um bom tempo conversando quase que diariamente por causa das eleições. O Felipe que nos abandonou por um tempo, mas está de volta aqui ao Super N. E Felipe de volta para analisar o momento político com reforma ministerial, saída de comandantes das Forças Armadas. Eu queria começar te perguntando o que tudo isso nesta semana significa para o governo Bolsonaro. Então, Thalita, na minha avaliação, a gente está diante de um momento de reestruturação das forças políticas que vão estar com o presidente Bolsonaro em 2022, né? Eu sintetizaria esse cenário desta semana como uma demonstração que o Bolsonaro está dando ao país de força, né? É conhecido na literatura em ciência política que o maior poder que um político tem é o de nomear e de exonerar. Isso é típico, né, do poder executivo. E o Bolsonaro essa semana fez de tudo para dar demonstrações que continua forte, que continua firme e claro. Isso só foi necessário porque no subtexto, né, desse cenário que a gente está avaliando, a gente está percebendo que o presidente vem somando derrotas importantes, tanto na condução econômica dessa crise, quanto na condução da pandemia, né? Diante de um cenário de tanta fragilidade, que é o cenário, né, de não estar dando conta de coordenar o trabalho nacional, por exemplo, de vacinação, onde uma área que ele tem sofrido muitas críticas, e por outro, por não ter conseguido apresentar um plano econômico de recuperação ainda eficaz, o presidente faz, então, aquilo que é se esperado, né, em momentos como esse, que é tentar mostrar poder, trazendo para perto de si um grupo político que lhe dá sustentação no Congresso Nacional. Para mim, a síntese é uma demonstração de força do presidente da República. Apesar dessa demonstração de força, Felipe, o presidente não conseguiu esconder e estancar a crise, por exemplo, nos círculos militares, porque ele antecipou o que seria um pedido de renúncia coletiva por parte dos comandantes das Forças Armadas. E ele apenas fez uma antecipação e fez a demissão, mas o fato é que a notícia vazou e que a crise ela está instalada no setor militar, como há muitos e muitos anos não se via. Você acha que isso representa, de alguma maneira mais prática, um perigo para o presidente da República? Ou a nomeação de alguém que esteja mais alinhado com ele vai representar uma maneira de estancar essa crise que se abriu nos setores militares brasileiros? Rodrigo, na prática, esse paradoxo é muito interessante ser analisado, porque como você mesmo, né, muito bem expressou aí na sua pergunta, o presidente, na tentativa de mostrar poder, ele só escancara a sua fragilidade. Num setor, Rodrigo, que havia muita dúvida em relação ao nível de alinhamento que ele tinha com o governo, né? Uma das grandes discussões nos bastidores de Brasília era como as Forças Armadas iriam se comportar diante, né, de um cenário de instabilidade e incerteza. Muito se especula em relação a um possível golpe, né? Hoje, 31 de março, é um dia aí simbólico nesse sentido, haverá manifestações, eu acredito, do governo, né, de setores favoráveis aí ao período da ditadura militar. Então é um dia importante para a gente observar, mas muito se especulava em relação a como que os militares iriam se comportar nesse governo Bolsonaro. E acredito eu que a saída do Azevedo, né, ministro da Defesa, a nota de saída que foi lacônica, mas muito simbólica, né, dizendo que o tempo todo tentou manter as Forças Armadas como um poder do Estado. Isso é muito importante para as Forças Armadas no Brasil. Eu me lembro de ter entrevistado alguns generais por ocasião de pesquisas né, para tese de doutorado, tal, mestrado, e eles sempre muito firmes, né, na posição de que o Exército, as Forças Armadas como um todo, são forças do Estado. Eles não batem continência para o presidente, para o chefe do governo, porque eles trabalham
para o Estado brasileiro, né? E essa tentativa, pelo que se especula em Brasília, do presidente pedir às Forças Armadas um pouco mais de politização das suas posições, gerou uma crise que, como a gente está vendo, hoje só complica ainda mais o cenário para o presidente. Rodrigo, tudo isso, em síntese, quer dizer que se o presidente já tinha uma crise econômica para lidar, se ele já tinha uma crise sanitária para lidar, agora ele tem uma crise interna com um poder que sempre foi motivo de ameaça dele mesmo, né? E do seu grupo político, do seu fã-clube político. Agora as Forças Armadas se posicionaram e acho que isso é um sinal de que ele terá dificuldade daqui para frente em conseguir essa politização, mesmo com a troca no seu comando. Pois é, Felipe, essa troca de comando que gera aí, a cada troca, um rebuliço, né, na política de uma forma geral. E no momento em que a população brasileira se envolve cada vez mais com a política, a gente já via esse movimento, a gente falava sobre isso na época das eleições, e a gente sabe que esse movimento ele tende a crescer cada vez mais. Hoje as pessoas, é difícil você conversar com uma pessoa que de fato não fale sobre a política. A gente nota essa mudança principalmente com as redes sociais. E a questão da pandemia reforça isso também. Muita gente critica o comportamento do governo federal em relação à pandemia, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? O assunto começa a puxar o outro, não tem como. Como que pode ficar a questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro? Como que você acha que o presidente Jair Bolsonaro termina este ano, começa o ano de 2022, que é um ano decisivo também em relação à política, em relação à popularidade dele? Thalita, para analisar essa sua pergunta, que é excelente, você tem toda a razão, as pessoas estão cada vez mais politizadas, mais interessadas em política. Esse é um fenômeno, para mim, que não tem volta, né? Porque depois de 2013, com aquelas manifestações, o brasileiro resolveu, de fato, entrar para a discussão do mundo político. Mas para analisar isso aí, a gente precisa colocar um componente que não está ainda aqui nesse cenário da nossa discussão, que é o efeito Lula, né? Essa expressão tem sido muito usada recentemente, mas na minha avaliação um pouco explicado. O que é o efeito Lula? Não é o efeito de uma personalidade em si. É que o presidente Bolsonaro, por mais que tenha sido criticado por várias de suas posições e posturas diante da pandemia e diante da crise econômica nos últimos anos, ele nunca teve, nos 2 primeiros anos do seu mandato, um adversário político à altura, né? Havia várias tentativas de personalidades políticas de se colocarem próximas dele. Foi o caso do Dória, foi o caso do Mandetta, foi o caso do Moro, foi o caso do Luciano Huck. Vários personagens da política nacional brasileira dualizaram com o Bolsonaro em momentos específicos, né, ao longo desses 2 anos de mandato, tentando ali se colocar como a alternativa, né, principal ao governo. Nunca conseguiram, né, de fato. A possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato, com a decisão dada pelo ministro Fachin, é que gerou no Bolsonaro um cenário que é interessante, né? Os liberais chamam isso do efeito da competitividade. Quando você tem uma competição à vista, quando você percebe, né, quando você tem o receio de perder o seu espaço, você muda a sua posição. E eu acho que é isso que está acontecendo desde o começo de março. O governo percebeu que seria importante fazer mudanças políticas no entorno palaciano, a vinda do Centrão para dentro do Palácio do Planalto, com o PL, a deputada Flávia Arruda, é a maior demonstração disso, né? E os acenos em relação à vacinação, à pandemia, as mudanças, né, desses 6 ministros, tudo isso é reflexo de um presidente que agora sim está pensando em 2022, porque está preocupado com 2022. Ou seja, Thalita, o que vai acontecer na minha avaliação? O ex-presidente Lula já se mostrou um grande competidor nas redes sociais no momento em que virou o candidato. Isso aconteceu, né? Isso está documentado, inclusive a gente publicou o índice de popularidade digital da Quest mostrando isso, né? Nunca um político, ao longo desses últimos 2 anos e pouco, esteve tão perto do presidente Bolsonaro. Foi o ex-presidente Lula que conseguiu fazer isso. Daqui para frente, eles vão duelar o tempo todo, né? E na minha avaliação, o Bolsonaro vai tentar consolidar o seu grupo de bolsonaristas raiz, os seus 25%, porque isso lhe garante ainda a importância na eleição de 22, e o ex-presidente Lula vai tentar o máximo possível
ser o candidato da oposição democrática, vamos dizer assim, ao Bolsonaro, para tentar viabilizar uma candidatura que seja para além da esquerda, ou seja, para além dos 25% que a esquerda tradicional tem. O duelo de popularidade agora desses dois líderes, esse 25% de um lado e 25% do outro, ocupa quase que a totalidade do espectro político. Ou seja, Thalita, para mim, a gente vai terminar 21, claro que aqui é uma especulação de um analista, né, não dá para saber ao certo, mas a minha especulação é que a gente termina 21 com Bolsonaro e Lula muito próximos, né? Até porque ambos têm pontos positivos e negativos, os dois têm rejeição e os dois têm apoio político, ou seja, será um duelo lá na frente de quem consegue trazer para perto esse meio, né, o que a gente chama na ciência política de swing voter, que é aquele eleitor que não tem identidade política nem com nenhum, né, nem com nenhuma personalidade, nem com nenhum partido, e que, portanto, ao mudar sua posição, decide a eleição. Acho que a disputa daqui para frente vai ser para quem consegue atrair esse eleitor. E o exemplo do Bolsonaro, a tentativa do Bolsonaro de fazer isso é trazer o centrão para dentro de casa. A tentativa do Lula é ampliar o seu diálogo, por exemplo, com o setor empresarial. Ou seja, eles estão tentando, já estão mirando para o swing. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Você não vai escapar não, viu, Felipe? Eita! Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente, combinado? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, hein, Rodrigo? Claro que consegue. Para começar, troca no Ministério da Defesa. Demonstração de força. Crise nas Forças Armadas. Demonstração de fraqueza. O comando do presidente Jair Bolsonaro em apenas uma palavra. Confuso, caótico e conturbado. Reação de quartéis. Movimento a ser avaliado e aguardado. Futuro do presidente Jair Bolsonaro. Buscar o centro para tentar se reeleger presidente em 22. Reforma ministerial feita em toque de caixa. Mais uma demonstração de que o governo não tem planejamento. Funciona sob demanda. Felipe Nunes, cientista político, diretor da Quest Pesquisas, nosso parceiro sempre aqui, inclusive nos períodos de eleição e fora também nos ajudando a analisar o cenário político brasileiro. Muito obrigado, viu, Felipe, pela sua participação, sempre muito bom tê-lo com a gente por aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, Thalita, vamos continuar analisando aí esse cenário político. Eu acho que dá para dizer, Rodrigo, que de tédio a gente não morre no Brasil, né? Tem muita coisa para analisar. Infelizmente você pode morrer de Covid, mas de tédio não, né? Infelizmente. Então, eu ia terminar justamente dizendo isso. Espero que vocês fiquem bem, que todo mundo possa se cuidar e conseguir, para quem pode, fazer o distanciamento, usar máscara, álcool em gel, para a gente poder sair logo desse momento tão triste e a gente poder estar de volta no estúdio aí. Um abraço a vocês, um bom dia a todo mundo. Ótimo dia para você, Felipe. Obrigado pela parceria de sempre.